gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia aí, ou seu celular, ou algum lugar aí que você encontra a Bíblia aí nessas plataformas digitais, ou você que está apenas ouvindo, não tem nada na sua mão, ouça, e você será edificado aqui com a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos estar lendo alguns textos e logo você vai descobrir. E eu quero falar essa noite sobre o caminho do discípulo. O caminho que o discípulo deve trilhar, deve caminhar. É claro que nesses poucos minutos que nós vamos ter aqui, essa ministração, eu não pretendo atingir a mínima parte, do que significa todo esse assunto. Mas algumas coisas, algumas olhadelas, a gente vai ter aqui junto com vocês. Aqui no capítulo 16, no versículo 1, Jesus está aqui junto com os fariseus e os saduceus, e eles lhe pediram um sinal vindo do céu. E Jesus disse para eles: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então os fariseus pediram um sinal do céu para Jesus. Geralmente as pessoas, quando se aproximam do Evangelho, eles querem ver sinais, assim como os saduceus e os fariseus. E Jesus foi exatamente no ponto, na palavra simples do Evangelho, que o único sinal que você precisa saber é o sinal que o Evangelho mostra. E quando Jesus diz assim, que uma geração má e adúltera pede um sinal, ele também diz que nenhum sinal pode ser dado para essa geração que não seja o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. E qual é o sinal de Jonas? Na verdade, Jesus estava fazendo uma tipologia com o que tinha acontecido com Jonas. Jonas tinha sido engolido pelo grande peixe, porque ele estava fugindo do seu chamado, da ordem que o Senhor tinha dado para ele. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe que o engoliu e depois o vomitou na terra. E Jesus estava dizendo para os saduceus e para os fariseus: o único sinal que vocês vão ver é esse sinal, que na verdade ele se cumpriu quando Jesus ficou 3 dias no interior da terra, quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. E aí o texto seguinte aí, mais à frente, eu quero ler salteado esses textos com vocês, para que você vá entendendo o que eu vou passar a explanar daqui a pouco. Aqui no versículo 5, Mateus 16, 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora há pouco os fariseus e os saduceus pediam um sinal. E Jesus disse que não daria nenhum sinal para eles, a não ser o sinal de Jonas, que era o sinal, que era a tipologia do que ia acontecer com Jesus. O único sinal que eles veriam seria a morte de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição ao 3º dia. E agora Jesus adverte os seus discípulos para que eles tenham cuidado com o fermento. Só que os discípulos não entenderam nada disso. E eles discorriam entre si
Por que não trouxemos pão, que ele está falando sobre esse fermento? E percebendo Jesus, porque eles estavam daquela forma, perguntou para eles: por que vocês discorrem e falam entre si sobre o não terdes pão? Vocês não compreendem ainda, nem vos lembrem dos 5 pães que eu multipliquei para 5.000 homens, e quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos tomastes? Não compreendeis que eu estou falando para vocês, não é a respeito de pães, e sim para você se acautelar do fermento dos saduceus e dos fariseus? Então os discípulos entenderam que ele falava para se acautelar da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nesse ponto eu quero falar para vocês que quem caminha no caminho de Jesus é discípulo de Jesus. A palavra discípulo, ela significa aquele que aceita a disciplina do seu mestre. E o caminho do discípulo é o caminho do Evangelho, o caminho da Boa Nova, o caminho dessa novidade de vida. É você ter a percepção, é você compreender o significado do caminhar com Jesus. Sempre que a gente fala sobre caminhar com Jesus, nós devemos olhar para o Evangelho e ver a caminhada que Jesus fez na sua existência. E tudo que ele viveu e foi, e os significados que tudo teve durante a sua existência. Os caminhos que ele trilhou e a multidão de significados que representaram todos aqueles atos de Jesus, todas aquelas posturas de Jesus, todos aqueles ensinos, todas aquelas atitudes, toda aquela vida que ele viveu. Eu sempre digo que Jesus, ele viveu 33 anos aqui na Terra, aproximadamente. E ele viveu como filho do homem. Ele é filho do homem, nascido de mulher, gerado pela semente do Espírito Santo, esvaziado da sua divindade. Ele esvaziou-se, ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumiu a forma de homem, a forma de servo, encontrado em figura humana, como diz ali em Filipenses. E ele esteve aqui como homem. E todo o caminho de Jesus nessa existência foi um caminho como homem. E tudo que ele viveu e foi cheio de significados. E quando você caminha no caminho do discípulo, você caminha para encontrar na sua caminhada da sua existência agora, no caminho de Jesus, vivendo aqueles mesmos significados. Como Jesus procedeu, como Jesus fez, como ele agiu com pecadores, como ele agiu com fariseus, como ele agiu com prostitutas, com publicanos, com roubadores, com endemoniados, com doentes. Como Jesus agiu, como Jesus se comportou, como Jesus ele agia no meio de vida onde ele estava, nos relacionamentos deles. Tudo isso é cercado de significado. Caminhar no caminho do discípulo não é caminhar no caminho de uma religiosidade, é você entender o significado desse caminho. Então, a palavra discípulo, ela significa aquele que aceita a disciplina do mestre. Jesus, ele tem um significado, ele tem uma disciplina. O caminho de Jesus é esse trilho que eu vou tentar mostrar para vocês em alguns capítulos aqui, e como eu disse, longe de chegar ao fim desse assunto,
dar algumas pinceladas, talvez eu continue em outras oportunidades, mas não podemos ignorar isso que está acontecendo. E Jesus ele começa o caminho dizendo para que você se acautele, você tenha cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que ele usou aqui na frase que eu li, como o fermento, a coisa que fermenta, um pouco de fermento, como ele disse numa das parábolas, né? Ele disse que um pouco de fermento ele leveda toda a massa, ele faz com que a massa enche. Então, uma doutrina errada faz com que tudo enche, tudo fique gigantesco, tudo que cresça. Então, acautelai-vos, tenha cuidado com os fariseus, com os saduceus. Em outro texto ele diz também: acautelai-vos da doutrina de Herodes. Então, são doutrinas. E essas advertências aqui de Jesus começam com essas classes aí. Os saduceus, se você fosse identificar um saduceu, são aqueles que caminham naquele propósito sem paixão, desapaixonados. Quem eram os saduceus da época de Jesus? Porque existia várias classes na época de Jesus. Os saduceus, os fariseus, os escribas, os essênios, eram tudo classes. Hoje, no meio do cristianismo e da nossa religiosidade aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, todas essas classes estão presentes aí subjetivamente na vida das pessoas. Tanto fariseus, saduceus, essênios, herodianos e assim por diante. Porque são características e significados, como eu estou falando. Então, quem eram os saduceus? Os desapaixonados. Saduceus era a classe dos sacerdotes. Todos os sacerdotes eram saduceus, discípulos do templo. Olha só, gente, saduceus eram discípulos do templo. E hoje à tarde ainda estava falando para minha esposa que Jesus jamais ministrou em templo. Jesus entrou no templo para limpar o templo daquela bagunça que estava lá. Até porque depois, mais adiante, Jesus pega e diz para os discípulos que estavam dizendo: olha essas construções, olha isso, olha aquilo. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas isso é um outro assunto. Então, os saduceus eram os discípulos do templo, eram a elite política da época, era de centro-direita, tinham poder, tinham dinheiro, tinham influência, tinham controle. Eles não criam em nada. Os saduceus não criam em nada, nem em anjo, nem em demônio, nem em espírito, nem em diabo, nem em ressurreição. Pensa, eles eram desapaixonados. Eles ministravam no templo com aquela mecânica sem vida. Eles não acreditavam na transcendência. É difícil você viver uma vida de fé sem acreditar em transcendência. O que é transcender? É você saber que a vida não é só essa. É você saber que existe um mundo paralelo, que existe um mundo espiritual, que existe algo espiritual. Mas os saduceus não acreditavam nisso. Eles viviam uma mecânica sem glória, sem transcendência, sem alegria, sem paixão, desprovidos de milagres. Qualquer um que ande na fé tem que andar sabendo que você precisa crer em milagres. Então esses eram os saduceus. E Jesus disse: acautelai-vos dos saduceus. Ele também falou para que se acautelassem dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os mascarados. Eram aqueles que pregavam algo e faziam outra coisa. Eles eram daquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então eles eram mascarados. Eram de centro-esquerda, viviam no literalismo da lei. No literalismo da lei.
Eles eram moralistas. Você conhece gente assim? Literais na lei, moralistas, cerimonialistas, culto à legalidade, eram mais justos que a própria justiça. Eles ensinavam e pregavam um legalismo que inviabiliza a existência e a vida. Até porque a Escritura diz que se você tropeçar em apenas um mandamento da lei, você é réu sobre todos, você é condenado sobre todos. Por isso que em Cristo a lei se finda. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Quem era legalista eram os fariseus, mais justos que a justiça. Eram um legalismo que inviabiliza a vida, pois eles sabem que não dá para cumprir a lei na sua literalidade. Não dá para cumprir a lei na subjetividade. Por isso que eles vivem em hipocrisia. O que é hipocrisia? Eles usam máscaras, porque eles aparentam ser algo que no subjetivo eles não são. Isso é o farisaísmo. Quando ele chegou com seus discípulos e viu aquela figueira com folhas muito lindas, e procurou encontrar fruto naquela figueira e não encontrou, porque na verdade aquela figueira era uma figueira mentirosa, uma figueira diferente, porque naquela época todas as figueiras estavam secas. E em Israel, a diferença, queridos, que é diferente daqui, do clima aqui do Brasil. Em Israel, as figueiras, primeiro elas dão o fruto para depois vir as folhas. Aqui é o contrário, vem as folhas, vem as flores e depois os frutos. Lá é o contrário. Então, quando Jesus olhou aquela figueira e viu que ela tinha folhas, foi catar fruto. Mas na época de Jesus, aquela era uma única figueira. Outras figueiras tinham, mas estavam secas, porque a época não era de frutos, como diz o texto. Não era a época de frutos, então não era para ter folhas. Entendeu? Então, ele chegou lá, não tinha. Era uma figueira farisaica, que demonstrava ser alguma coisa que não era. Folha sem fruto é farisaísmo. A figueira morreu. Era uma figueira única, híbrida. Então Jesus começa a advertir os discípulos: você tenha cuidado com essa turma aí, com esse fermento, com essa doutrina. Não seja seco, mas não seja também hipócrita. Não seja alguém desapaixonado, mas também não seja alguém mascarado. Não seja saduceu, não seja fariseu, seja discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que recebe a disciplina do seu mestre. Aqui em Mateus capítulo 16, caminhando mais um pouco, no versículo 13, Jesus começa a advertir os seus discípulos logo no início do caminho. E aqui ele diz onde inicia o caminho, né? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Então o local aqui era Cesareia de Filipe, era um lugar de paganismo. Talvez você está andando num lugar de paganismo. Existe muito paganismo nos nossos dias. E esse local aqui, em que Jesus começa essa caminhada com eles, em direção a esse local de paganismo, Cesareia de Filipe, indo para esse local que Jesus começa a ensinar os seus discípulos a caminhar nesse local. Hoje nós caminhamos na nossa nação e no mundo inteiro há muitos locais de paganismo. E Jesus advertiu a eles
daquilo que o discípulo não pode ser nunca. Pois ser saduceu não dá para ser desapaixonado. E ser fariseu também. Não dá para ser que é aquele que tem um culto a si mesmo. E aí Jesus, nesse caminho para Cesareia de Filipe, aqui no versículo 13 de Mateus 16, ele faz uma pergunta para eles. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus continua dizendo: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que as pessoas acham de Jesus por aí? Ah, Jesus é bom. Ah, Jesus é isso. Ah, Jesus é aquilo. Ah, Jesus é como se fosse o João Batista, que eles conheciam o João Batista. João Batista era contemporâneo de Jesus. Também aqui, eles diziam, era Elias, que era um profeta, Jeremias, que era um profeta, ou algum outro profeta aí, que eles assemelhavam a Jesus. Jesus era comparado com esses profetas. Mas vocês, o que vocês dizem que Jesus é? Eu pergunto para você agora que está me ouvindo aí. O que você diz que Jesus é? Ninguém pode dizer ou identificar o que Jesus é se não for por uma revelação do próprio Deus. Senão você vai dizer qualquer coisa. Você vai olhar para Jesus e dizer, não, Jesus é um profeta que andou aí. Jesus é um profeta tipo João, tipo Elias. Jesus é esse cara aí, cara gente boa de Deus, pá. Jesus é um cara 10. Mas ninguém pode dizer o que Jesus é se não for uma revelação de Deus. Se não for revelado por Deus. E foi o que aconteceu aqui nesse texto. Respondeu Simão Pedro. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão, dita naquela época, era uma expressão dita que não cairia bem no ouvido tanto de fariseus quanto de saduceus e até mesmo dos próprios discípulos que estavam ali. Por quê? Porque eles eram judeus. E judeus eram monoteístas. E eles criam em Deus, num Deus único. Pedro diz agora, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus era um comedor de arroz com feijão que nem eles. Pobre, nascido numa estrebaria. E como comparar aquele homem com Deus? Seria um absurdo para os religiosos da época esse Jesus ser comparado a Deus. Ninguém pode ter uma revelação de Jesus se não for por próprio Deus. Se não for por uma revelação de Deus dentro do coração do homem. Então o caminho do discípulo, você precisa ter a revelação de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Deus vivo. E foi isso que Pedro teve, essa revelação. E tanto que Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado, feliz és tu, Simão. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Foi Deus que te revelou isso. Sempre quando você tem uma revelação a respeito de Jesus, de quem Ele é, Jesus revela para você quem você é.
Olha o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Então já teve uma revelação, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas sobre que pedra? Sobre que pedra ele está falando? Que vai edificar a igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre o que Jesus está edificando a igreja? Ele está edificando a igreja sob a declaração que Pedro teve. Qual a declaração que Pedro teve? Que tu és o Cristo. É sobre esta declaração que a igreja é edificada. A igreja é edificada sobre a revelação de quem é o Cristo. Quando você descobre que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é igual a Deus, que Jesus é semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo, aí você começa a edificação da igreja. E essa revelação, ela não vem apenas porque você quer ter ela. Deus planta isso dentro do seu coração. Sobre esta declaração, de você saber que aquele homenzinho franzino, talvez ali, como disse, comedor de arroz com feijão, que nem eles, não sei se eles comiam arroz e feijão lá na época, né? Mas comedor de alguma comida simples que eles comiam lá, que era peixe, pão, né? Que eles comiam por ali. Era um homem simples. Agora aquele homem simples era o Filho de Deus. E Pedro teve essa revelação. E todo discípulo de Jesus, aquele que segue a disciplina do Mestre, ele precisa ter essa revelação de quem é o Cristo. Ele precisa. Sob essa declaração, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aí Pedro ficou grandão, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Para Pedro, ele estava num pedestal alto, grande. Quem sabe Pedro se inchou aqui, agora eu estou com as chaves do reino de Deus. Eu vou abrir e vou fechar, eu vou dizer e vou fazer. As portas que eu abrir vai ser aberta e as portas que eu fechar vai ser fechada. Será que é isso mesmo? Porque Jesus está trabalhando com discípulos que são humanos, que têm a sua humanidade. Eu tenho a minha humanidade, você tem a sua humanidade. Essa revelação de Pedro é uma revelação que vem por intermédio da revelação de Deus no coração do homem, pelo Espírito de Deus. É uma revelação de Deus. A palavra da revelação que Pedro teve é o fundamento da igreja. Qual é a palavra da revelação de Pedro? Que Jesus é o Cristo. Então a igreja não está edificada sobre Pedro coisa nenhuma. A igreja está edificada sobre Cristo. Sobre tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. E o caminho, queridos, do discípulo, ele continua caminhando, ele não para. É como eu disse, você vai entrando, caminhando o caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus não era só para os lados de Cesareia de Filipe. O caminho de Jesus, ele tinha que ir para Jerusalém. E o que aconteceria em Jerusalém?
Em Jerusalém, Jesus seria morto, crucificado. Em Jerusalém, Jesus seria inquirido, Jesus seria maltratado, seria morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então, o caminho dos discípulos não era só aquela revelação. Olha só, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Agora você vai ver Pedro se manifestar de novo. Pedro primeiro se manifestou ali com uma revelação de Deus, e era de Deus a revelação. Ele apontou para Jesus, para aquele homem igual a nós, filho do homem, nascido de mulher, igual a nós, e disse: tu és o filho de Deus. E Jesus disse: você foi revelado pelo próprio Deus, Deus revelou isso em você. Agora Pedro, se achando que tinha as chaves do reino de Deus para ligar e desligar, aqui mesmo ele se contradiz. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Como não acontecerá isso, gente? Se Jesus veio para fazer a obra do Evangelho, que era morrer na cruz. A obra do Evangelho, ela se completou quando Jesus na cruz disse: está consumado, está feito, está pronto. A partir de agora o caminho está estabelecido. Então Pedro contraria Jesus: tem pena de ti, eu vou te defender, tu não vai morrer coisa nenhuma, para com essa ideia. E Jesus disse o que para ele? Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda-te, Satanás. Então o mesmo ser humano que tem uma revelação de Deus é o ser humano que ouve Jesus dizendo: arreda para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim de coisas dos homens. Então nós estamos lidando com a humanidade dos discípulos. Estamos lidando com a humanidade de cada discípulo. Esse é um surto que Pedro teve. Pedro teve uma revelação, mas teve um surto, surtou. Como Pedro no caminho várias vezes surtou. O que é surtar? A pessoa sai fora de si. Perde a noção do que está acontecendo. Pedro surta e não quer o caminho da morte de Jesus. Quantas pessoas surtam com medo da morte? O próprio Jesus em Getsemane, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não se cumpra o que eu quero, mas sim o que tu queres. Lá em Hebreus, no capítulo 5, que ele fez súplicas àquele que poderia o livrar da morte, e tendo sido atendido. Mas como foi atendido se ele morreu na cruz? Então quer dizer, ele fez súplica porque ele queria ter força para enfrentar a morte. E quantos de nós, diante da morte, esse é o maior medo da humanidade. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, Jesus já venceu todo o pavor da morte, porque ele levou a morte com ele na cruz, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus matou a morte na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, nós não vamos escapar desse caminho. E Pedro estava tentando desviar Jesus do seu propósito. Então, o ligar e desligar no reino de Deus não nos compete. Então Pedro surtou no caminho. Todos nós vamos enfrentar o caminho da morte, gente. Todos nós temos que enfrentar isso. Mas Jesus já venceu isso por nós. Pedro não quer o caminho da morte de Jesus.
Pedro quer defender Jesus da morte. Deixa Jesus ir morrer na cruz e fazer a obra. Jesus reprovou a atitude de Pedro, pois Pedro reprovou o que Jesus estava fazendo. O Filho do Homem veio para essa hora. É exatamente para essa hora que Jesus veio, para enfrentar a morte em meu e em seu lugar. Por isso que ele diz mais adiante aqui, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Você precisa encontrar o caminho do Evangelho, que é o caminho do discípulo. Gente, não existe um Evangelho sem a cruz. Não existe Evangelho sem a referência da cruz. O Evangelho é a cruz. O Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. O discípulo deve tomar a sua cruz e seguir. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, caminhar nesse caminho, andar no caminho do discípulo, caminhar na disciplina do mestre, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem que negar a si mesmo, negar a vida fantasiosa, encontrar a sua identidade, e aí você vai seguir. A vida fantasiosa é aquilo que você representa ser. É como eu disse outra vez, é o seu selfie. É a sua máscara, é a sua casca, é a sua capa, é a sua fantasia. Mas tem muita gente fantasiada aí. Ela tem personalidades diferentes em todos os lugares. A personalidade da pessoa é a sua máscara, é a sua hipócrita. Mas o caráter da pessoa é o que ela é de fato. Você precisa descobrir quem você é de fato. Mas isso, quem você é de fato, você só descobre quando você nega essa vida fantasiosa. Mas eu estou falando de algo subjetivo. Quando você nega essa vida fantasiosa, descobre quem você é, você toma a sua cruz e siga. Você tomar a sua cruz é tomar a sua humanidade, sabendo que você é frágil, sabendo que você é débil em algumas coisas, em algumas áreas, sabendo que você é humano e que você vai enfrentar as dificuldades da vida na sua humanidade, da mesma forma que Jesus enfrentou, da mesma forma que Jesus caminhou o seu caminho, e o seu caminho repleto de significados, repleto de simbologias em tudo que ele andou e fez aqui. Por isso, quando você entra no caminho do Evangelho, você tem que conhecer o que Jesus fez. Você tem que conhecer o Evangelho. Vai lá para o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mergulha nesses Evangelhos. Descobre como Jesus caminhou, como Jesus andou, como Jesus tratou, como Jesus se comportou, como Jesus foi, como Jesus amou, como Jesus tratou publicanos, meretrizes, pecadores. Como ele tratou essas pessoas. Como ele reagia nas circunstâncias e nas situações que a sua própria vida apresentou para ele durante aquele tempo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, qual é a causa de Jesus? A causa do Evangelho. E a causa do Evangelho, eu gosto de repetir isso, nós não somos discípulos do templo, nós somos discípulos do Evangelho. Discípulo do templo é fiel ao templo. Você pode ser fiel ao templo, mas seja discípulo de Jesus, não discípulo do templo. O templo pode prejudicar você, mas o Evangelho nunca prejudicará você, porque o Evangelho é poder de Deus, de transformação de todo aquele que crê. Discípulos do templo são os saduceus,
Como eu disse lá no início, discípulos do templo são eles. Você não pode também ser fariseu, representar o que você não é. Por isso você tem que negar a si mesmo, ser discípulo, aceitar essa disciplina, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É isso que é ser discípulo. É isso que é caminhar no caminho do discípulo. Pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nada. Ou o que dará o homem em troca de sua alma? E eu quero parar por aqui hoje, dizendo para você que esse é só o começo desse caminho. Não dá para seguir no caminho de Jesus sem ter a revelação de quem Ele é. Não dá para seguir o caminho de Jesus sem a referência da cruz. Não dá para seguir o caminho de Jesus sem saber que você muitas vezes vai passar pela agonia da morte. A morte vai se apresentar para você na sua existência em algum momento. As dificuldades, as circunstâncias, tudo isso vai passar por você. Tudo passa pela cruz. A cruz é o caminho que nós devemos seguir e trilhar e chegar nela. Mas para chegar lá, você precisa querer negar a si mesmo, o self, a fantasia, descobrir quem você é, tomar a sua cruz, seguir. Esse é o caminho de um discípulo. Negue-se a si mesmo, negue a sua casca, a sua máscara, a sua capa, sua fantasia, sua cobertura, tome sua cruz, siga a Jesus. Entenda os significados da vida por onde você passa. A cruz de Jesus é a cruz que nos salva. A cruz que me salva e te salva é a cruz de Jesus. E na cruz eu já fui salvo em Cristo Jesus. Agora a minha cruz é segui-lo negando a mim mesmo. É seguir nos seus passos, no seu caminho. É seguir Ele, os seus passos, agindo como Ele agiu, sendo o que Ele foi, vivendo o que Ele viveu. Claro que você vivendo no seu tempo, a sua existência, as atividades da sua vida, as representações da sua vida, tudo que vier na sua vida, é nesse momento que você vai ter que viver esse evangelho. Quem quiser salvar a sua vida perde, mas quem perder a sua vida é salvo. Não adianta ganhar tudo e perder a sua própria alma. E que você, de tudo que eu falei, preste atenção, tópicos principais do que eu falei. O caminho do discípulo é o caminho do evangelho. Discípulo, aquele que aceita a disciplina do mestre. Ninguém pode caminhar no caminho do evangelho, no caminho do discípulo, se não tiver a revelação de quem Jesus é. Essa revelação só vem por revelação de Deus. E a revelação é: tu és o Cristo, e sobre este Cristo você está sendo edificado. Você tem que tomar a sua cruz, ir no caminho da cruz, negar a si mesmo e seguir a sua jornada nesse caminho.